E aí, meu povo, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o meu relato de parto. Vamos lá? Vamos lá. Na minha gestação, desde o início, eu já sabia que íamos ter dificuldades para preparar um plano de parto, né? Porque já no início a gente já estava no meio termo se eu poderia ter ou não um parto normal devido a alguns problemas de saúde que eu já tenho. Então, já foi desde o início, já fui bem acompanhada por vários profissionais. Eu fazia tratamentos além da obstetra, né, que era pré-natal. Eu tinha o tratamento com o hematologista devido a uma disfunção plaquetária que eu tenho. Aí fazia tratamento também com o psiquiatra, então eu tomava algumas medicações e o tratamento com a psicóloga, né? Para poder que essa gestação fosse mais fácil para mim. E aí foram traçados alguns caminhos para serem percorridos durante a gestação, que era com alguns medicamentos que eu tive que tomar. Então, a gente já sabia que poderia ter algum problema mais na frente. Mas aí, tudo tranquilo. Em conversa com o meu hematologista, ele decidiu que era melhor que eu marcasse uma cesárea. Como eu falei, eu tenho uma disfunção plaquetária e talvez se ocorresse que eu precisar de plaquetas na hora do parto, era mais fácil se as plaquetas tivessem sido reservadas, né? Então, marcando assim a cesárea, era mais fácil para eu ir no Hemonorte, no banco de sangue daqui da cidade, reservar essas plaquetas para o dia certo. Não obrigatoriamente assim, eu vou precisar. Não, mas caso houvesse necessidade, eu já teria. Então, aí ele decidiu que era melhor assim, em caso de hemorragia, já estava resguardada. E aí a minha obstetra aceitou a ideia e aí a gente marcou a cesárea. Mas, Suzane, você queria a cesárea marcada? Não, eu queria que ele nascesse no tempo dele, né? Mas eu não sei se eu queria um parto normal ou se eu queria uma cesárea. Desde o início, quando as pessoas me perguntavam, eu já dizia assim, eu sei não, o que vier veio. Porque eu achava bom o lado, como eu sempre disse, o parto normal é bom porque a recuperação é mais rápida, depende, né, claro. E que, eu não sei, é algo mais natural do nosso corpo e o bebê vem quando quer e tal. E a cesárea também é bom porque a gente não sente dor na hora do parto, né? Mas o lado ruim da cesárea é porque a recuperação é um pouco mais difícil porque é uma cirurgia, né? Então é um pouco mais complicado desde do minuto pós-parto, né? Até um bom tempo, é mais difícil. Mas aí a decisão foi essa e eu tinha que aceitar porque era o melhor para mim e para o meu bebê, né? E aí pronto. Então a gente decidiu juntos que assim seria. E aí, como estamos vivendo um momento de isolamento social, né, devido à pandemia da Covid-19, se tornou um pouco mais difícil ainda viver uma gestação nesse momento, sabendo que o seu filho vai nascer no meio disso tudo. E ainda mais que quando começou as estatísticas na TV, aquela coisa toda, o ministro da Saúde, bebê. Olha lá, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, e olha só. Era justamente no tempo que Paulo estava marcado para nascer, a data do parto dele. Então aquilo foi mais difícil ainda, né? Me organizar para isso. Até porque quando a gente vive a gestação, a gente quer no parto as pessoas próximas. Claro que no parto só vai entrar uma pessoa. Mas já na maternidade a gente quer as pessoas mais próximas da gente, né? E após o parto, a gente quer as visitas e papapá. E isso não ia acontecer. A minha obstetra falou que eu só ia ter direito a uma pessoa, que no caso seria o meu acompanhante, que era a Caio, a mesma pessoa que entrasse comigo na maternidade e ia ficar até sair. Então a gente já tinha se programado para isso, que seria só eu e Caio e pronto. Mas que não é fácil, porque inclusive no hospital na maternidade que Paulo nasceu, ela é tudo num só. É um plano, né, privado, e lá é urgência, pediátrica e a normal, né? E
Aí tem, é tudo, não é só uma maternidade, ela é um hospital em si. Então era muito mais fácil de um possível contágio, porque infelizmente a gente está vivendo nisso de que a qualquer momento a gente pode se contaminar, né? No caso, ter um contágio com alguém. Então a gente pensava já nisso, que na verdade eu pensava muito nisso, de que era mais complicado por causa o andar do centro cirúrgico é o mesmo da UTI, então é bem próximo a porta da outra, então eu já comecei a observar isso e colocar isso na minha cabeça. E os pacientes da Covid-19 geralmente estão na UTI, e eu estaria lá perto deles, entendeu? Então eu já coloquei isso na minha cabeça. Então já se tornou um pouco mais difícil também. Mas aí depois eu fui me tranquilizando. Era um pouco difícil, né? Até porque o povo falava muito assim: ai, mulher, ele vai nascer no meio disso, não sei o quê. Então as pessoas falavam muito, então alimentava cada vez mais a agonia que eu já tinha dentro de mim. E eu sou muito nervosa. Mas aí eu fui conseguindo me controlar aos poucos, né? E aí, enfim, chegou o dia 17 de abril, o dia de Paulo nascer. Eu já estava bem ansiosa, muito ansiosa, assim, no dia anterior eu ficava pensando o tempo todo, amanhã ele vai nascer, amanhã ele vai nascer, e aí como é que vai ser, né? E aí chegou o dia 17, eu tive que acordar bem cedo, porque eu só podia comer, acho que era até às 8 da manhã, uma coisa assim. E aí eu acordei bem cedo mesmo, aí, antes do planejado. E minha cabeça era a mil, né? Eu disse, não, tenho que fazer alguma coisa. E aí eu decidi gravar TikTok. Aí eu fui dançar e fazer as coisas lá gravando pra ver se passava as horas e se eu tirava isso da minha cabeça, porque tava me deixando aperreada. Porque, cara, eu tava dormindo, eu tava acordada só e o tempo todo pensando nisso, né? E aí, enfim, eu tomei café e consegui dormir novamente. Já acordei com o Caio me chamando pra poder me organizar pra poder sair, né? E aí foi aquele negócio que tava cada vez mais perto e eu tinha vontade de chorar, eu tinha vontade de rir. Eu não sabia como reagir nesse momento, né? Tá bom. E aí foi quando eu fui começar a me arrumar, e aí fui lavar cabelo e essas coisas todas. E aí eu decidi que queria me maquiar, porque eu queria estar arrumada, né? Então eu fui fazendo essas coisas da forma que eu tinha pensado. Aí eu comecei a pensar assim, não, pelo lado bom, como é um parto marcado, né, a data certa, eu vou conseguir me programar para isso, eu vou conseguir me arrumar para isso como eu desejava. Só que era pior, porque eu ficava contando os dias para isso acontecer, né? E um fato que eu não falei aqui, tinha esquecido, é que na semana anterior a minha obstetra ela tinha adiantado o parto. A gente já tinha marcado para o dia 17, mas aí de uma hora para outra ela decidiu que queria para o dia 10, né? E aí já tudo planejado, vai ser dia 10, vai ser dia 10. E isso foi na segunda. Na quarta-feira ela decidiu que não seria mais, que voltaria para o dia 17. Porque o dia 10, sexta-feira, era feriado e a equipe que ela queria não ia estar completa, isso e pronto. Então aí isso já tinha me frustrado, né? Porque eu me programei toda pro dia 10 e tipo, não vai ser mais. E aí eu comecei a ficar bem aperreada. Mas aí depois me tranquilizei e enfim. Então quando o dia 17, eu disse, não, até o momento ela não cancelou, então não vai cancelar mais, né? Na minha cabeça, tipo assim, eu ainda pensava que ela poderia cancelar. Pô, cara, de novo! Mas quando eu comecei a me arrumar pra sair, eu disse, não é possível que agora ela vai mandar mensagem pra mim e dizer assim, não, Suzane, não vai ser mais hoje. E aí, enfim, aí a gente foi pra maternidade, né? A princípio só eu e Caio, como tinha dito que estava acontecendo lá devido à pandemia. Aí, quando eu passei na casa da minha mãe, ela decidiu que ia com a gente. Ela disse, não, eu vou também, se me deixarem entrar, eu entro, se não deixarem, beleza. E aí a gente foi na frente, né, foi esperando a recepção, enquanto ela ia fazer outras coisas para poder encontrar com a gente. E ela foi. E aí
Foi até mais interessante, porque enquanto tava só eu e Caio, a gente não sabia nem o que conversar, né? Então eu tava bem nervosa. Quando minha mãe chegou, ela fala muito que nem eu. Então, nós dois não conseguimos ficar calados. Então a gente conversava muito e eu já falo muito. E nervosa eu falo muito mais. E minha mãe também. Então, combinou muito certo. A gente só fazia conversar, então as horas foram passando mais rápido. Eu tive que fazer um exame de sangue, um pouco antes de subir para o pré-operatório, que era para a questão das reservas das plaquetas, né, que eu já havia dito aqui. Então, eu fiz esse exame e voltei para a recepção para esperar poder subir. Tava marcado, meu parto era para ser às 4 horas da tarde, então eu subiria às 3h30, né, era para ser assim. Mais ou menos umas 3h20 por aí, eu acho que mais ou menos nesse horário, de 3 e pouquinho, a gente subiu, já levaram a gente, e minha mãe foi junto. Ela decidiu que ia junto e ela foi junto. E nisso a gente conhecia também uma outra pessoa que teve contato com a gente lá antes de Paulo nascer, que ele trabalhava lá no hospital, é na família. Então a gente também teve esse contato com ele lá, foi outra pessoa que nos viu nesse momento. E pronto, aí a gente subiu e minha mãe foi com a gente. Quando a gente chegou lá, chamaram a gente para entrar para o pré-operatório, tinha que ter alguém para ficar com nossas coisas. Então nossa sorte é que minha mãe foi. Porque se minha mãe não tivesse ido, as coisas iam ficar lá jogadas, lá no espaço pré-operatório. Tinha um lugarzinho, mas que era jogado, para mim era jogado. E aí foi todo aquele negócio que eu mostrei no vídeo anterior, que foi do parto dele, né? Que mostrei a gente se arrumando e essas coisas todas. E aí, né? Chegou no pré-operatório a atenção de que como vai ser. Tinha muita gente, então a gente ficou conversando, aquele negócio todo. E eu a todo momento querendo dizer que eu estava bem tranquila. Mas dentro de mim eu tava aperreada, né? Mas enfim. Chegou o momento, o maqueiro veio me buscar. E eu já comecei a me tremer, eu me tremia muito, muito, muito mesmo. Aí ele disse assim, tá com frio? Eu disse, tô morrendo de frio. E me tremia todo. Aí quando a gente chegou no centro cirúrgico, como eu tava me tremendo muito e elas estavam só organizando algumas coisas, as enfermeiras, elas desligaram o ar-condicionado porque eu disse que tava com frio. Só que não era, eu tava muito nervosa. Aí a enfermeira disse assim, você tá com frio, mas você tá suando tanto. Aí eu, é porque eu tô nervosa. E aí foi quando a gente começou a conversar, começou a falar de uma coisa, de outra, aí eu comecei a falar de algumas internações que eu já tinha tido, né, de algumas entradas nas urgências e coisas do tipo. E aí foi rendendo a conversa até que entrou o anestesista e aí ele também começou a conversar, a brincar, aquelas coisas todas. E aí eu fui me tranquilizando, foi passando a tremedeira. E aí quando a minha obstetra chegou, já estava bem mais tranquila, então ela já conversou comigo também, assim, já mais calma, e aí a gente começou, a gente não, né? Aí começou a cesárea. E até o momento eu tava só, porque Caio não tinha entrado, no caso eu achava que eu estava só, porque Caio não tinha entrado ainda. E aí eu tava conversando com a pediatra no momento do parto, e aí Caio surge das cinzas e me assusta, porque eu não sabia que ele já tinha chegado. E aí eu conversando com a pediatra, ele fala do nada, né? Então ele já estava ali, diz ele que já estava ali fazia uns 10 minutos, mas eu não tinha visto ainda. E aí assim, o parto cesárea é tranquilo, né? Você não sente dor e tal, mas é algo estranho. Porque quando eles começaram a mexer para tirar Paulo de mim, ele é muito grande, ele nasceu muito grande, né? Então, ele deu um pouco de trabalho para sair. E elas me sacudiam muito, era muita pressão e eu já estava bem aperreada. E aí eu comecei a ter uma coceira. Coçava meu olho, meu nariz principalmente. Então eu comecei a ficar muito aperreada, porque elas faziam muita pressão em mim, né? Eles faziam muita pressão em mim e eu me coçava muito. Eu não sei explicar. Só de falar me lembra e já me dá vontade de coçar tudo de novo. E pronto, aí ele nasceu enorme, né, 51 centímetros, foi lindo, mas aí a obstetra tira a Paulo, olha pra mim e fala assim, Suzane, me desculpe, mas eles... Aí você pensa, né, eu passei por tudo isso com o menino nascer, a cara do pai. Tá bom. Mas
mais tranquilo por aí. E aí, no mais, assim, foi... Cansei. No mais, foi bem tranquilo. O resto foi muito rápido, a minha cesárea. E aí depois, Caio saiu com o Paulo, né, que foi pro berçário, e eu fiquei ainda no centro cirúrgico, pra poder me limparem, me fecharem, coisas do tipo. E aí eu continuei conversando e brincando com toda a equipe lá, que foi, acho que, a melhor parte foi a equipe ser muito boa, porque eu pude me distrair bastante conversando com eles. Logo depois eu fui para o pós-operatório, que foi onde eu passei mais tempo, porque não tinha lugar, no caso não tinha... Errou! Não tinha leito para eu ficar. E era eu e mais 6 mulheres. Então, o correto após a cesárea é a gente não falar. Só que estávamos nós 6 juntas, 6 mulheres juntas num lugar só, aperreada, sem saber notícia de ninguém, porque eles não falavam em nenhum momento quem tava lá fora, quem não tava, e pronto. A gente via as horas passando, então a gente conversou muito, a gente conversava muito, falava como se não houvesse amanhã, e esqueci que a gente não podia conversar. Mas aí Paulo nasceu de 5h31. Eu saí do pós-operatório, era mais ou menos 11h30 da noite já. O quê? Como? E morreu. Pro apartamento. E aí minha mãe ainda tava lá, minha mãe e Caio. E pronto, e quando a gente voltou pra lá, a gente foi pro apartamento, eu demorei a comer, né, porque tinha um tempo. E eu só reclamava muito, eu queria muito beber água. Era o que eu mais queria, era beber água. Eu não gosto de beber água, mas o que eu mais queria naquele momento era poder beber água. E aí foi tudo tranquilo. Os primeiros dias na maternidade, o pós-operatório, inclusive eu até mostrei também no vídeo anterior do parto, né? Então vão lá olhar. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir. E pronto, e aí chegou o dia de vir pra casa. Na verdade a gente veio pra casa no outro dia já, então foi tudo bem rápido. E foi isso. Acho que, no mais, acho que meu parto foi bem tranquilo. A equipe que estava comigo no centro cirúrgico foram perfeitas. Eu acho que a única coisa que eu tenho a reclamar do meu parto é só mesmo a cirurgia de recuperação, que é muito difícil. Então eu também tive sangramentos excessivos devido à minha disfunção plaquetária. E, inclusive, eu tô ainda com uma cicatrização não muito boa, não infeccionou nem nada, mas a minha cicatrização não é muito boa. Mas tá tudo tranquilo. Eu senti bastante dores nos primeiros dias, foi um pouco difícil de me adaptar a algumas coisas, porque eu não consigo ficar parada e nem calada. E era uma das coisas que eu tinha que mais fazer. Então, acho que foi mais isso. O que me atrapalhou foi eu mesma, que não conseguia ficar calada e parada, né? Eu queria me baixar, eu queria fazer tudo, porque eu também não gosto de pedir as coisas das pessoas, não gosto de depender das pessoas. Então isso foi um pouco difícil pra mim. Mas no mais, foi isso. Eu acho que eu falei tudo que tinha pra falar, mas caso vocês queiram saber mais alguma coisa, vocês comentam aqui, que aí eu falo de novo, tá? Espero que tenham gostado. Um beijo, curta, que dê um like, né? Compartilha com os amigos e deixa aqui um comentário o que mais você quer saber e se você gostou do vídeo e o que mais precisa melhorar.